nesse texto que eu produzi, uma situação que foi inédita em relação aos outros historiadores que me antecederam. Mas não altera nada. Tá? Não altera a fundação, não altera a criação. É um acréscimo, é um benefício. E por conta de uma fonte descoberta por mim e pelo meu amigo Antônio Henrique Duarte Lacerda, como eu disse, ainda hoje, nesses anos todos, permanece no cargo de diretor do Arquivo Histórico da cidade de Juiz de Fora, que é uma repartição pública, é uma divisão da Secretaria de Administração da Prefeitura de Juiz de Fora, da qual, inclusive, eu já fui funcionário, também, pesquisador. Então está lá, histórico do município de São João, Nepomuceno. Nós falamos muito em Zona da Mata. Zona da Mata é o termo mais moderno, mais recente, né? Que já se consolidou há bastante tempo. Mas em algum momento isso também foi definido como sertões do leste. Aí nós temos que recuperar a informação de que a nossa província de Minas, aliás, capitania de Minas Gerais, antes mesmo da independência, no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, no centro do nosso atual estado de Minas Gerais, foi descoberto o ouro em grande quantidade. Isso passou a ser explorado. E essa região central era, de certa forma, cercada pelos sertões do leste, que na verdade vem lá do Vale do Rio Doce, até isso que nós chamamos aqui hoje ainda de Zona da Mata. É uma faixa, né, coberta por uma mata tropical e que era proibida de circular. Por quê? Para evitar contrabando do ouro. Só isso. Não é? Mas que com o passar do tempo, a partir da segunda metade do século XVIII e com a queda da produção aurífera, foram relaxando e foram permitindo, inclusive, que sesmarias pudessem ser concedidas sobre o território dessa mata, que picadas começassem a ser abertas, que os caminhos dos índios que sempre existiram pelas matas pudessem ser alargados e dar origem a estradas, a caminhos que pudessem ser percorridos por animais, por pessoas, ligando, né, propriedades que foram se estabelecendo. E no entorno dessas propriedades, que quase todas foram estabelecidas no intuito de poder produzir alimentos de várias naturezas para ser destinada a consumo na área da mineração, foi surgindo comércio, foi surgindo capelas, foi surgindo povoações, pequenos lugarejos, e isso, quando está no final do século XVIII, início do século XIX, tem centenas de pequenos aglomerados no entorno, quase sempre, de pequenas capelas, esparramados, por isso que hoje nós chamamos de Zona da Mata, ou, naquele momento, também sertões do leste. Bom, essa região proibida durante boa parte da primeira metade do século XVIII, para evitar o contrabando, constitui-se posteriormente em área de formação de propriedades, destinadas à produção de alimentos diversos para o abastecimento da região aurífera. No final do século XVIII e início do XIX, já se pode detectar a existência de várias pequenas localidades ao redor das capelas erigidas pelos pioneiros. Qual foi o primeiro município criado nessa região? Qual foi a primeira unidade política criada na área da mata? Ah lá, está lá a data, 1831, em outubro, né? Instalado, quer dizer, depois das eleições realizadas para vereadores, depois da conferência dos votos, depois da proclamação dos resultados, depois da posse efetiva dessa nova Câmara criada, o município de Rio Pomba, origem de vários municípios matenses, foi o primeiro criado. Visconde do Rio Branco foi suprimido em 1853. São João foi criado, eu nunca escrevi fundado, em 1841, e depois dessa primeira criação foi suprimido em 1851. Portanto, funcionou por quase 10 anos, com autonomia. Depois, Visconde do Rio Branco foi novamente restabelecido em 1868, mesmo ano em que, pela segunda vez também, São João é restabelecido com autonomia. Depois, ela cai em 1871, mesmo ano não. São João já é suprimido um pouco antes, 1870, na segunda vez.
E teve Câmara. Essa é a novidade, que nenhum historiador antes tinha tido acesso aos documentos que nós tivemos no arquivo em Juiz de Fora. É a única novidade que nós apresentamos. E não interfere em nada, ela só acresce, só enriquece mais ainda, só aponta mais evidências ainda da riqueza dessa história que precisa ser resgatada. Resgatada é ser contada, ser pesquisada, ser exposta, analisada, convencida pelos fatos ocorridos e pelos documentos e pela produção historiográfica. E o povo tem que aceitar isso. Agora, eu nunca disse que tem que recuar. Eu só disse que a história precede 1880. E precede. Eu tenho todas as leis. E foi restabelecido finalmente em 1881, um ano depois quase que de São João, da última vez, e vem até hoje, né, o município de Visconde do Rio Branco. Foi instalado pela última vez em 1882. A primeira Câmara a funcionar em São João, depois da terceira criação, só foi em 1883, mais de 2 anos depois da criação. Mais de 2 anos depois, dia 7 de janeiro. Então, vamos lá. Isso também consta no meu texto. Organização administrativa e eclesiástica no período imperial. Herança da colonização portuguesa. As duas instâncias, pela ligação oficial existente entre o Estado e a Igreja, interpenetradas. O Estado era ligado à Igreja Católica. Essa ligação só foi rompida com a proclamação da República e a adoção da primeira Constituição Republicana em 24 de fevereiro de 1891. Isso no plano constitucional, porque o governo provisório, ainda antes da própria Constituição Republicana, já havia decretado a separação entre a Igreja e o Estado, inclusive com a criação do casamento civil, né? E do registro civil também. Termo município. Essas duas palavras é a mesma coisa, pelo menos durante boa parte do século XIX. Boa parte da Zona da Mata. Além desse município, havia apenas os outros dois que vimos, não foi? Rio Pomba e Visconde do Rio Branco. Agora vamos analisar rapidamente aquelas denominações lá. O que vocês entendem? Bom, freguesia de São João é a nossa sede, ou que originou a sede do nosso município. Curacos ou distritos. Nenhuma era freguesia, nenhum tinha o seu próprio pároco. Tinha o itinerante, que ficava andando, subordinado ao pároco na igreja. E na esfera civil, vocês acham que aquele Rio Novo que está ali é apenas o Rio Novo de hoje? Ali por acaso está aparecendo Guarani, está aparecendo por acaso Piraúba, está aparecendo por acaso esses outros pequenininhos que nós temos? Todos são Rio Novo. Todos. Olha lá, descoberto, mesma coisa. Rio Pardo de Argerita, está pegando Tebas também, que ainda pertence a Leopoldina até hoje. Você acha pouco? Espírito Santo, que era o nome original de Guarará. Maripá está ali dentro daquele Espírito Santo. E muita coisa mais. Chiadou. Isso aí encostava nos limites com a província do Rio de Janeiro, quando foi criado. Extensamente. Outra coisa, Lagamar eu nunca consegui identificar, pelo menos não tive documentação até hoje, embora o texto da lei faça menção a essa localidade, eu não consegui ainda localizar qual seria o nome atual desse Lagamar, que foi também parte desse primeiro município de São João. São José do Além Paraíba atual, pega Angostura, Nossa Senhora Madre de Deus. Mais adiantado para o século XIX, quando isso passou a pertencer a Leopoldina, depois de São João, chamava-se Madre de Deus do Angu. Hoje está ali, Angostura. Astolfo Dutra, vocês acham que Astolfo Dutra é só o que é hoje? É Cataguás, todos, Recreio. Olha o tamanho desse primeiro município de São João. Além disso, olha lá, Feijão Cru, a minha Leopoldina. Enorme também até hoje. Dos maiores da mata até hoje. Essa mesma lei que criou em 1º de abril o primeiro município de São João, criou também uma comarca a mais,
uma distribuição judiciária na província de Minas Gerais. É toda a zona da mata, e São João está no meio. Por que é toda a zona da mata? Barbacena não é mata, né? Borda do Campo, como se chamava. Hoje Vertentes, hoje é denominado. Mas Rio Pombo havia sido desmembrado de Barbacena. O restante, Rio Pombo, São João, Presídio, é a mata inteira. Numa nova unidade judiciária criada pela mesma lei que também conferiu autonomia a esse nome município de São João. Isso não é relevante? E por acaso vocês acham que aquele 1º de abril é que tem que prevalecer mesmo? Precisa de ter essa contenda? Isso é importante? Foi pode pirlim-pim-pim que jogaram aqui naquele dia? Não foi. Olha o mapa. Tinha ali 1, 2, 3, 4, 5 comarcas só. Mas agora é que foi desmembrada. O mapa não está muito nítido e tudo. Mas para quem é bom aluno de geografia, dá para identificar que a mata ali está quase coberta inteira pela comarca de Ouro Preto e numa parte pela comarca do Rio das Mortes. Desmembrou ali um pedaço e virou a comarca judiciária do Paraibuna, formada por aqueles municípios que vimos agora. Aí, o Curato de São João também teve que ser elevado à condição de freguesia, né? Para ter mais prestígio no aspecto religioso. Até então era Curato. Uma outra lei, poucos dias depois, lá, 1º do dia 1º, essa do dia 7, mesmo mês, elevou o Curato de São João à condição de freguesia. E subordinou aquelas outras localidades ali, que são muito extensas, a esse pároco daqui. Ali. Essa é a data da primeira instalação. Eu só falei em criação, só escrevi criação e só escrevi instalação. Nunca escrevi fundação. Nunca. Lá, essa é a data da primeira instalação do município. Passou a ter autonomia de fato. Ali passou a ser governado pelos camaristas eleitos aqui. E quem, inclusive, foi o primeiro presidente é um conterrâneo meu, Antônio José Monteiro de Barros, que também vai se envolver depois nos processos que darão origem à criação de Leopoldina, porque ele era ouvidor, portanto, juiz e proprietário de terras no Curato do Feijão Cru. São Sebastião do Feijão Cru, o nome original de Leopoldina. Olha só, para ser eleito lá, e sair de lá, e ainda sendo mais votado, chegar aqui e presidir a instalação desse processo. E não foi só ele, hein? Vários outros, de várias outras localidades dentro desse município. Aí começam os problemas, né? Em 1851, o Arraial do Cabo, lugarejozinho sumido, distante, precário, muda-se de lei, muda o nome dele por lei para Mar de Espanha. Tira ele do próprio Espírito Santo, que era maior ainda, e coloca a sede do município lá, e São João passa a ser freguesia subordinada a esse novo município de Mar de Espanha. E perde, né, depois da sua segunda criação, mesmo tendo sido criado, uma boa parte do seu território original, aqui. Aí depois tem a lei que ainda castigou mais ainda São João, que diminuiu novamente, deixou de ser freguesia, voltou a ser Curato e submetido agora à Conceição do Rio Novo. Só em 1859 é que nós vamos ter novamente a condição ou categoria de freguesia, um pároco próprio. E essa é a segunda criação do município. Já é um município muito menor do que o município original, mas ainda importante. Por que é importante? Porque os proprietários, a cidadania local, não se rendeu, permaneceu participando dos processos políticos eleitorais até que conseguisse respaldo para a criação novamente da unidade administrativa de São João Nepomuceno. É importante ou não é recuperar isso? Eu não estou preocupado com data, eu estou preocupado com o processo. Essas informações, até agora, que eu tenha sabido, apenas nós produzimos. Outros historiadores não tiveram ainda, ou se tiveram, não chegaram a utilizar esse documento. Notem bem lá, foi criado em 1870.
Olha lá, olha, desculpe, em 1868. Em junho de 1870, esse município, pela segunda vez, foi instalado. Como que ele foi instalado? Tomando posse, o presidente da Câmara Municipal de Mar de Espanha, de onde nós fomos desmembrados pela segunda vez, tomou posse e prestou o juramento. Dias depois, quase um mês depois, em sessão ordinária, a Câmara adotou como posturas municipais as do município originário, de Mar de Espanha, para agilizar o processo e consolidar a instalação. Olha a pressa, olha o interesse em manter essa autonomia. Não ficou em discussões estéreis toda a vida, mas veio lá, inclusive, o respaldo lá. Em agosto, a presidência da província publica a convalidação, aprovação dessas posturas municipais. Aí vem. Acontece que, um mês depois, até da presidência da província ter convalidado as posturas municipais adotadas pela segunda Câmara de São João, o que acontece? O município é suprimido. Acabou nesse dia aí? Claro que não. Data não é tão importante nesses processos. Isso é que a gente tem que saber. Por quê? Até aquela lei ali sair publicada de fato e dar origem aos processos eleitorais para formar a nova Câmara em Rio Novo, até que o prédio lá fosse construído para abrigar essa nova Câmara, vai algum tempo. E aí o que acontece? A Câmara de São João, mesmo não sendo mais município, tem que continuar a funcionar. Isso aconteceu nas outras vezes também. O município de origem continua ainda legislando para aquele que já está criado antes dele ser instalado. É esse o procedimento. Nunca foi diferente. Vimos isso porque, eu não havia ressaltado, essa segunda criação desmembrou o curado do Piau, que pertencia ao município de Juiz de Fora, e colocou aqui em São João como centro. Começou a dar problema, com toda certeza. Porque logo depois veio a supressão de São João. Mas a Câmara continuou a funcionar, porque ela tinha que continuar a funcionar, até que outra fosse instalada. E aí, com toda certeza, o que nós avaliamos, os moradores do Piau devem ter se recusado a pagar impostos à Câmara de Juiz de Fora, alegando que não pertenciam mais a lá, e que deviam, portanto, pagar aqui. Na dúvida, e com certeza a Câmara de Juiz de Fora, já sabendo da lei que havia suprimido São João, ela oficia para cá, manda um ofício para cá. Lá. E não havia morosidade naquele tempo não, porque o ofício veio num dia perguntando, no dia seguinte voltou. No verso desse ofício, o secretário da Câmara Municipal de São João aqui respondeu e voltou. Essa carta, esse ofício, está no arquivo histórico lá. Aí que nós tivemos acesso a essas informações. Olha lá o que diz. Certifico que, em virtude da petição reta e seu despacho, passando a rever o livro de posse e juramento dos camaristas e mais empregados dessa municipalidade, dele consta folhas uma que essa vila foi instalada no dia 4 de junho do ano próximo passado pelo presidente e secretário da Câmara Municipal da cidade do Mar de Espanha, tomando posse e prestando juramento o presidente desta Câmara e mais vereadores. Consta mais do livro das atas das sessões que na sessão ordinária de 12 de julho do mesmo ano foi adotada as posturas da Câmara do Mar de Espanha para servirem este município, ordenando seus fiscais, já tinha até servidores, dos distritos para por elas se regerem. Mas consta do mesmo livro que essa adoção foi aprovada pelo excelentíssimo presidente da província por portaria de 3 de agosto do mesmo ano e publicada neste município por editais da Câmara. Vila de São João Nepomuceno, 9 de maio de 1871, data em que o município já estava oficialmente por lei suprimido, mas o município criado ainda não havia sido instalado. Então era legítimo esse procedimento. Isso o Dr. Paulo Medina não teve acesso quando ele, em 1980, produziu aquela conferência. Por isso, com toda certeza, ele não mencionou. Ele até comete, no meu entendimento, um pequeno erro, quando lá naquela conferência ele conclui, por dedução, que, sem verificação documental possível naquele momento, de que esse município, pela segunda vez, só tinha sido criado e não havia sido instalado. Foi e funcionou. Foi e funcionou.
Aí depois, né, restabelece-se o município na data em que se comemorou o centenário, em 1980, e vem toda a vida. Eu não vou mais ocupar, tem aí informações sobre as primeiras eleições, a instalação do município, 7 de janeiro de 1883, o vereador que foi o presidente que tomou a posse e que instalou a Câmara dando posse aos demais, e vem aí toda a vida, e isso tudo retirado dos vários historiadores, com todas as citações devidas, e nada de plágio comigo. Ali, as leis estaduais que prosseguem estabelecendo ou, né, definindo ou resguardando o município de São João Nepomuceno, já no período republicano, aí já não é mais o Império, né? As cessões que o município de São João teve que fazer por leis ou decretos estaduais a municípios novos que estavam sendo emancipados, não no seu território de sede, mas parte do território de alguns dos seus distritos, como para Ricas e para Guarani, a divisão judiciária do Estado, na comarca, e aí eu gostaria de terminar com isso aí rapidamente. Leis como salsichas deixarão de inspirar respeito na proporção em que sabemos como elas são feitas. É infelizmente o que acontece quando a gente não sabe quais são os objetivos de quem propõe. Porque eu concordo com o Luiz Antônio, houve sim abuso naquela ocasião, porque no ano seguinte da lei de 2010, em 2011, a chefe do executivo realizou um desfile no 1º de abril, desautorizada pela própria lei que havia proposto, porque não era feriado, e deixou de cumprir o feriado estabelecido e não realizou o 16 de maio com o desfile cívico. Isso é que confundiu o povo se revoltou, o povo comentou, o povo não gostou, com toda razão, dou razão e defendo isso. E só por conta disso